Olá, amigos do basquete, bom dia para todos. Estamos aqui com mais uma aula para o nosso canal YouTube e hoje eu estou trazendo aqui a Cláudia Mendonça de Barros. Eu tive um prazer imenso de trabalhar com a Cláudia num projeto que a gente desenvolveu aqui de reformulação das escolinhas de esporte na Hebraica, aqui em São Paulo. E a Cláudia tem um trabalho muito bacana. Ela coordena um trabalho que chama Movimento Mirim, né, Cláudia? E Isso. ela vai trazer hoje para a gente um tema muito legal, que é a questão da elaboração de jogos para o público infantil, para a aprendizagem dos esportes. Então, Cláudia, obrigado pela tua participação, valeu, e vamos em frente, fica à vontade, a bola está contigo. Pessoal, não sei se é bom dia ou boa tarde para vocês, depende do horário que vocês estiverem assistindo. Primeiro, eu queria agradecer o Dante aqui por esse espaço, é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Eu vou tentar controlar o tempo aqui, né, para eu ser, enfim, bem sucinta. Claro que o tema, ele é super abrangente. Então, assim, eu vou me apresentar primeiro, mas de uma forma também muito rapidinha. Eu me formei na USP, eu sou pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Faculdade de Medicina da USP e pela Unifesp. Eu integrei grupos de estudos, né, de educação física escolar lá na Escola de Educação Física da USP durante 3 anos e próximo de um ano, mais ou menos, de habilidades motoras básicas. Atualmente, eu integro um grupo de estudos de neurociência aplicada à educação do Instituto Conectomos, com os professores responsáveis pela pós-graduação de neurociência da medicina da Santa Casa aqui de São Paulo, né? Então, o meu objeto de estudo atualmente é esse. Eu trabalhei durante 3 anos como técnica na época, nado sincronizado, hoje nado artístico, né, do Clube Paineiras do Morumbi, aqui em São Paulo. Gerenciei uma grande academia, na verdade, coordenei a área aquática de uma grande academia aqui em São Paulo, a Academia Competition, durante 10 anos. E depois, durante 10 anos, eu gerenciei toda a parte de programa infantil da Academia Companhia Atlética, uma das unidades da Academia Companhia Atlética aqui em São Paulo também. E aí, nessa gestão do programa infantil, eu entrei em contato com muitos trabalhos maravilhosos, incríveis, assim, e eu aprendi demais com os meus professores, né? Eu nunca parei de dar aula, eu entendo que a aula é o meu laboratório, eu dou aula até hoje, já dei aula em escolas, em clubes, enfim, e o que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, é uma mistura de todo esse trabalho, tanto assim, desse meu envolvimento acadêmico, quanto do meu envolvimento prático. Atualmente, eu trabalho na Movimento Mirim, que é uma empresa que eu abri há 6 anos atrás, e essa empresa faz uma série de projetos de consultoria e de cursos de atualização para professores, tanto online quanto presenciais, né? E através dessa empresa, eu também tive contato com uma série de realidades diferentes, né? Em escolas, diversos clubes, bastante mesmo, né? E o bacana é que cada empresa que eu atendo como consultora ou treinando professores, eu entro em contato com esses trabalhos desses profissionais e vou acrescentando novos elementos à minha prática. Então, na verdade, também é uma grande oportunidade, um grande laboratório para que eu vá aprendendo cada vez mais, né? E tentando refinar cada vez mais a minha prática, e, enfim, no campo mesmo, né? Na quadra, na beira da quadra, com as crianças. Então, vamos lá conversar um pouquinho a respeito dessa construção de jogos para crianças, né? Eu queria passar para vocês nesse começo, gente, assim, quando a gente fala nesse ensino através de jogos, né? Por que eu acho ele tão encantador? Porque na hora que a gente vai ensinando, na hora que a gente vai usando essa prática dos jogos, a gente tem oportunidade de manipular regras. E aí, o nosso papel como professor, na verdade, é justamente esse, é manipular essas regras num ambiente que é um ambiente imprevisível, que é um ambiente aberto, que é um ambiente de jogos, onde tudo pode acontecer. Mas, de certa forma, à medida que eu vou organizando aqueles jogos, manipulando aquelas regras
entendendo o que cada uma daquelas crianças é capaz de me entregar, não só do ponto de vista motor, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista do conhecimento das próprias emoções dela, né? E aí a gente tem que entender bastante de desenvolvimento. A gente consegue construir um planejamento desses jogos. Por quê? Porque o fim dessa história, na verdade, gente, é iniciar essa aprendizagem da tática. A criança só aprende tática estando numa situação de jogo. Ela não vai aprender tática desviando de cone, né? O Dante, a gente trabalhando junto, ele falava muito isso e eu levo isso para minha vida hoje profissional, né? Quantas vezes essa criança, numa situação de jogo, de competição, enfim, vai ter um adversário parado e ela desviando e driblando a bola entre esse adversário, como aquela fila de cones que muitas vezes a gente vê professores propondo, dizendo que estão trabalhando agilidade, quando na verdade aquilo não é agilidade. Porque a gente sabe que agilidade é você mudar rapidamente de direção, né? Você rapidamente conseguir reorganizar o seu corpo para mudar de direção de uma forma eficiente. E se eu estou com um monte de cone parado e eu preciso simplesmente me desvencilhar deles, eu não vou conseguir transferir isso para o jogo. Então, eu preciso propor jogos para as crianças para que, aos poucos, elas consigam entender como organizar o próprio corpo e conseguir vencer a ação do oponente. Quando a gente está falando de jogo, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: para que eu consiga vencer esse jogo, eu preciso me antecipar à ação do meu oponente, ou para bloquear a jogada dele, ou para surpreender ele com uma jogada que ele não está esperando. E aí eu vou conseguir ter êxito nesse ataque. Agora, quando a gente fala de crianças pequenas, a gente vai conversar um pouquinho a respeito, claro, de uma forma muito recortada, muito resumida, mas como é que a criança vai entendendo toda essa construção do corpo dela naquele espaço, enfim, e da organização, como é que ela vai organizando esse corpo, as ações corporais dela, dentro de um determinado período de tempo. Tudo isso, à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai aprendendo sobre aquele corpo e principalmente vivendo essas situações, vivendo essa prática corporal, né? Ela vai se organizando e vai se aprendendo. Desculpe, vai aprendendo. A gente sabe que para a gente antecipar a ação do oponente, imaginar o que aquele oponente vai fazer, organizar o nosso corpo a partir de então, é necessário que a gente consiga trabalhar com hipóteses. Então, é necessário que a gente trabalhe com alguma coisa que ainda não está acontecendo, mas que está prestes a acontecer. Então, eu preciso antever uma situação. Em que momento do desenvolvimento infantil que isso é possível? Isso é possível na adolescência. No momento que esse adolescente ele passa a trabalhar numa perspectiva de pensamento que leva em conta as hipóteses, que é o momento desse pensamento que o Piaget chamou de pensamento operatório formal. Então, fica muito complicado para a gente que precisa dessa inteligência na quadra, pensar em jogos para crianças pequenas. Porque você fala, como é que eu vou fazer isso se a criança não consegue ainda antever o que vai acontecer? E esse é o grande segredo, essa é a grande dica que eu queria trazer para vocês hoje. Acho que se vocês saírem aqui desse encontro hoje com essa mensagem, já valeu o encontro. Através das práticas corporais e de jogos que a gente organize de forma sistemática, né? E não simplesmente de uma forma arbitrária, mas sim que a gente reflita sobre toda a construção daqueles jogos que vão sendo apresentados para as crianças, a gente vai treinando, porque a gente vai fazendo com que aquela prática corporal se transforme nesse olhar antecipatório sobre aquele ambiente. A gente sabe que os melhores jogadores, do ponto de vista técnico, a gente não vai ver grandes diferenças entre esses grandes expoentes aí do esporte. A gente vê muita diferença do ponto de vista tático, porque os jogadores brilhantes, eles enxergam possibilidades naqueles jogos, né? Naquele campo que ninguém está vendo. Na hora que a gente está numa situação de jogo da vida real,
existem inúmeros estímulos, inúmeras energias que estão incidindo naquele corpo. Existe uma energia luminosa que os receptores visuais estão identificando, uma energia sonora que os receptores auditivos estão identificando, uma energia mecânica, enfim, é muita informação que aquele corpo tem que lidar. E o nosso papel como professor é ir organizando as aulas, os treinos dos nossos alunos, para que eles aprendam a processar aquelas informações que de fato são relevantes para aquele jogo. E olha só que interessante, gente, essas informações não estão disponíveis exatamente naquele momento, porque aquela informação com a qual ele tem que lidar para ter êxito no jogo ainda não está acontecendo. Ela vai acontecer em segundos. E ele precisa se antecipar para conseguir ter êxito numa situação que ainda não está presente. Então, ele precisa observar as dicas que aquele ambiente está passando para ele, para organizar o corpo para alguma coisa que ainda está por vir. Sabe quando que a gente começa a trabalhar dessa forma? Nos pega-pegas. Porque quando a criança ela precisa se desvencilhar do pegador, ela está aprendendo que tem alguém vindo na direção dela e ela tem que organizar o corpo para não ser pega. Ou seja, ela ainda não foi pega, o futuro ainda não chegou, né? Mas ela está trabalhando com essa perspectiva de futuro. A gente está apresentando para ela o futuro, que é uma coisa que a criança pequenininha ainda não tem. Ela trabalha no presente, ela trabalha no aqui e agora. E é com essas práticas corporais que ela vai, então, sendo apresentada para esse futuro próximo e vai aprendendo a organizar o corpo dela para alguma coisa que ainda vai acontecer. Então, é essa reflexão que eu queria propor para vocês. A gente vai educando as nossas crianças do ponto de vista tático desde a primeira infância, organizando esses jogos, esses pega-pegas, esses jogos de agilidade, essas queimadas, de uma forma totalmente deliberada, com muita reflexão em toda essa construção, para que na hora que esse adolescente que já trabalha com esse pensamento hipotético, com esse pensamento operatório formal que o Piaget apresenta para a gente, quando ele estiver pronto para trabalhar com isso, ele já viveu isso corporalmente. Então, ele consegue aplicar toda essa inteligência abstrata dele numa situação de jogo. Eu vou passar aqui para vocês, né? Vamos passando os slides para a gente conversando a respeito disso tudo. Então, o jogo ele vai trazer para a gente essa possibilidade de olhar antecipatório sobre as ações do oponente. Eu vou conseguir organizar o meu corpo para bloquear esse oponente, para bloquear essas ações do oponente. Ele vai favorecer esse processo de tomada de decisão. Se eu começar a trabalhar com essa ideia de jogo, né, desde crianças muito pequenas, ele vai permitir, gente, assim, a combinação do desenvolvimento das habilidades motoras, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que eu vou construindo, primeiro, a consciência sobre o meu próprio corpo, mas também como que do ponto de vista motor, e aí eu dependo muito de todo um refinamento, de todo um desenvolvimento do meu sistema nervoso, mas também dependo muito de prática, né? Como é que eu combino esse desenvolvimento dessas habilidades motoras com toda uma organização espaço-temporal. Então, como é que a criança vai conhecendo aquele espaço, como é que ela vai se apropriando daquele espaço e como que ela vai aprendendo a organizar as ações corporais dela dentro de um determinado período de tempo. Tudo isso com oponentes, né, que eu preciso vencer. Então, são muitas informações num ambiente aberto, e claro que a gente vai tentar reduzir a quantidade de variáveis com as quais a criança precisa lidar. A gente vai, na verdade, apresentando mais variáveis para elas aos poucos, à medida que a gente vai construindo o nosso planejamento com essa inteligência. Então, trabalhar com jogo, é importante a gente entender que assim, então é pega-pega, qualquer pega-pega. Não, não é qualquer pega-pega. Eu preciso, inclusive, periodizar os pega-pegas. Tem muita reflexão,
nessa construção daquele jogo, daquelas regras que vão ser apresentadas para as crianças. Vou passar aqui para vocês de uma forma assim, um recorte muito rápido, né? Porque o nosso tempo é curtinho, a respeito do desenvolvimento de questões que eu acho que são fundamentais nesses 3 momentos da vida, para que a gente reflita sobre as regras que a gente vai colocar naqueles jogos, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente está falando aí da primeira infância, dessas crianças até os 6 anos de idade, a gente sabe que a partir dos 2 anos, a criança entra nesse mundo simbólico. Quando a gente está falando de um mundo simbólico, gente, a gente está se referindo a um pensamento que está começando a aprender a trabalhar com símbolos. Quer dizer, aquela criança, aquele bebê até os 2 anos de idade, que trabalhava com o corpo dele para se relacionar com o mundo, agora, aquelas experiências que ele teve, ele consegue simbolizar, ele consegue trabalhar na mente dele aquelas informações. Tanto é que essa criança agora, ela consegue, por exemplo, falar, né? Ela usa a fala, esse recurso linguístico, na verdade, para se comunicar, porque até então ela ainda não conseguia fazer isso. Então, essa inteligência agora já é uma inteligência simbólica. Do ponto de vista moral, é muito interessante porque essa criança trabalha com uma moral heterônoma. Isso quer dizer o seguinte: ela não entende ainda o porquê daquelas regras. E, na verdade, ela não para se questionar. Isso ela não tem curiosidade. Por que isso pode, isso não pode? Isso não cabe com essa criança aí da primeira infância. Mas ela tende a obedecer. Por quê? Porque ela entende que essa regra foi colocada por um adulto, que ela entende que é uma autoridade. Então, existe essa tendência de acatar essas regras que foram colocadas. Essas regras para a criança, elas são meio que sagradas, elas são imutáveis. Então, prestem atenção. Primeiro, vamos trabalhar com poucas regras, com jogos simples para essa criança dar conta. E as regras que forem colocadas, a gente não vai conseguir, nesse momento da vida da criança, flexibilizar. Não dá para falar, não, tudo bem, não foi isso que ele quis fazer. Não, não, para a criança isso é muito sério. Porque a criança nessa idade, ela é binária, ou é ou não é. A relativização dos conceitos, ela vai adquirindo na segunda infância e ela vai ser consolidada na adolescência. Então, esse é o momento de colocar regras muito claras, simples, para que a criança consiga dar conta. Esse é um momento também, gente, que a gente está construindo todo esse repertório de habilidades motoras fundamentais. Então, assim, é fundamental que a criança viva intensamente esse corpo e que ela tenha a oportunidade de saltar, de correr, de pular vertical, de se equilibrar de diferentes formas, com perturbações diferentes, com superfícies mais estreitas, superfícies instáveis, de manipular a bola de diferentes maneiras, com as mãos, com os pés. Enfim, todo esse repertório de possibilidades e de vivências com esse corpo está sendo construído nesse momento da vida. E é fundamental que ela viva intensamente esse corpo, que ela tenha oportunidade de verdade de praticar muito, porque é com esse repertório que ela vai lidar depois, mais para frente, quando a gente precisar de fato aplicar isso numa situação de esporte. Do ponto de vista do espaço, né? Como é que o que ela reconhece daquele espaço? Ela está num momento, gente, assim, essa criança ela é egocêntrica, né? É uma característica importante desse comportamento dela. O egocentrismo diz respeito à incapacidade dela de perceber o ponto de vista do outro, ela percebe somente o próprio ponto de vista, né? Então, ela está no momento de reconhecer os pedaços que compõem o corpo dela. Porque se a gente pega uma criança de 2 anos, essa criança, o que ela entende do corpo dela? Ela entende que
ela é diferente do resto do mundo. E aos poucos, literalmente a construção do eu e do não eu, né? Se você pedir para uma criança de 2 anos desenhar, ela desenha uma bola, porque é assim que ela se vê. Nessa primeira infância, essa bola ela vai se constituindo em um boneco palito. Então, ela vai desenhando uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. É assim que ela se vê e é assim que ela se movimenta. Se vocês observarem uma criança na primeira infância se movimentando, não tem uma separação entre cintura escapular e cintura pélvica, ela traz um tronco inteiro. Não adianta, por exemplo, eu começar a querer refinar ou passar informações de correção do tipo, não, flexiona mais o seu cotovelo, ela leva o braço inteiro, é um bloco só que ela leva, né, para os movimentos. Então, é assim que ela vai se relacionar com esse corpo. E a gente vai ter aí toda essa primeira infância, até o finzinho dela, para ir construindo essa dissociação desses segmentos corporais. De tal forma que na segunda infância, aí sim a gente vai trabalhar com esses segmentos todos dissociados. Não mais só um membro superior, mas sim um membro superior onde ela consiga mexer de formas diferentes, né? Ter controle aí desses pedaços que compõem esse membro. Então, do ombro, do braço, do cotovelo, do punho, da mão, né? Essa dissociação toda que a criança na primeira infância ainda não faz. Do ponto de vista do espaço, ela trabalha com uma perspectiva que a gente chama de autoespaço. O autoespaço, gente, diz respeito ao espaço até onde o meu corpo é capaz de se estender. É essa perspectiva que essa criança trabalha. É por isso que as crianças pequenas, de 3 anos, 4 anos, quando vocês vão propor um pega-pega, vocês vão ver que elas correm em círculos, porque o espaço que elas trabalham é esse espaço ao redor do corpo delas. É por isso, novamente, que é tão importante a gente organizar esses jogos para que elas tenham a oportunidade de conhecer esse espaço além desse autoespaço. A gente vai ampliando, então, esse espaço para a criança através dessas práticas organizadas que a gente vai propor para elas, né? A lateralidade, que é a consciência sobre os dois, não é simplesmente entender que eu tenho um lado direito e um lado esquerdo, mas sim compreender que existe um eixo que divide o meu corpo em 2 metades, que, embora sejam simétricas, podem se mover de forma independente uma da outra. Então, é eu entender que, não sei, enquanto um braço estende, está lá em cima, o outro está lá embaixo. Isso, a gente começa a desenvolver com a criança mais ou menos em torno de 4 anos, isso vai se consolidar entre 6 e 7 anos. Então, ela vai desenvolvendo tudo isso. Então, é com essa criança, né, fazendo um recorte aí, é com essa criança que eu estou trabalhando com o jogo nessa primeira infância. Na segunda infância, a criança já começa a ter uma inteligência que contextualiza as coisas. Então, quando a gente propõe jogos, é muito comum a gente ouvir das crianças, né? Você está roubando, isso é injusto. Elas adoram falar isso, porque está nascendo nelas. Primeiro, assim, elas buscam um conceito, elas buscam um entendimento daquelas regras, mas está nascendo nelas essa ideia de cooperação do ponto de vista moral. Cooperar é operar em conjunto, eu opero com você, eu me coloco no seu lugar. Elas ainda são muito imaturas para fazerem esse processo, mas na busca por esse entendimento, elas questionam, mesmo quando elas ganham o jogo. Então, é importante propor jogos aqui, mas sabendo que é necessário que haja um tempo grande aí de uma roda de conversa para a gente contextualizando essas regras para as crianças, porque há muitos questionamentos. Nesse momento, todo aquele repertório de habilidades motoras fundamentais que a gente construiu na primeira infância, agora na segunda infância, a gente combina. Então, a criança não só salta, ela salta, mas corre. Porque antes, na primeira infância, ela corria, parava e saltava. Agora, ela combina uma coisa com a outra. Ela aproveita a corrida, a propulsão da corrida, para se propulsionar no salto. Né? Então, a gente começa a combinar essas habilidades. Ela corre, mas dribla.
Ela corre, mais arremessa. Ela não corre, para e depois lança a bola. Do ponto de vista da consciência sobre o próprio corpo dela, agora, se a gente trabalhar muito direitinho nessa segunda infância, ela vai, então, dissociar todos esses segmentos corporais. E a isso a gente vai dar o nome de esquema postural, que é a consciência que essa criança tem de todos os pedaços que compõem o corpo dela. Essa construção, essa imagem, essa representação do corpo dela está construída no cérebro dela. Então, ela consegue trabalhar com essa construção. A gente consegue corrigir tecnicamente a criança agora nesse momento. Ela, além de viver o corpo, ela é muito responsiva às correções que você for propor. Aquela ideia do autoespaço da primeira infância, né, que era aquela ideia que a gente estava trabalhando até onde o corpo dela era capaz de se estender, na segunda infância ela passa a trabalhar com um espaço geral. Se a gente tiver apresentado muito bem nos jogos, inclusive, esse espaço para a criança, agora ela já trabalha com um espaço além desse autoespaço. E a lateralidade, que a gente espera que tenha se consolidado em torno de 6 anos, agora se transforma em direcionalidade. Então, não só eu entendo que o meu corpo consegue trabalhar de forma independente, um lado consegue trabalhar de forma independente do outro, ela joga isso para o espaço, ela transfere isso para o espaço. Isso a gente chama de direcionalidade. Na hora que ela chega na adolescência, aí sim, gente, começam as hipóteses, começa um trabalho com uma inteligência abstrata, começa um trabalho tático de verdade, né? Então, a gente apresenta para a criança situações possíveis nas tais das pranchetas, que muitos professores adoram, né? E ela transfere isso para uma situação de jogo. É somente aqui que ela faz isso. E por que ela faz isso aqui? Porque a gente trabalhou muito essa prática corporal na segunda infância e na primeira infância. Como ela viveu com o corpo, essa inteligência abstrata dela agora consegue fazer essas combinações daquilo que foi vivido com todas as possibilidades que você quer apresentar para ela. Do ponto de vista moral, ela agora já trabalha de uma forma mais autônoma, então ela já entende as regras, ela entende a relativização das regras, ela busca esse ideal, na verdade, não mais de justiça, que era a busca da criança da segunda infância, mas de equidade. Então, a gente consegue mudar as regras sem tantos questionamentos, porque para ela isso passa a ser lógico, porque o pensamento dela, essa inteligência abstrata dela permite, né? Nesse momento, aquelas habilidades motoras que a gente combinou fundamentais na segunda infância, agora elas vão se especializar para situações aí de modalidades esportivas, no caso aqui a gente está falando do basquetebol, né? A localização, a gente chama de localização objetiva, porque na primeira e na segunda infância ela trabalhava muito com uma perspectiva de espaço, que era assim: as coisas estão na frente porque estão à frente do meu corpo. As coisas estão atrás porque estão atrás do meu corpo. E quando a gente fala da localização objetiva na adolescência, a gente está falando de uma relativização do tipo: isso está na minha frente, mas pode estar atrás do outro. Isso está do meu lado direito, mas pode estar do lado esquerdo do outro. E esse entendimento sobre espaço é fundamental para a gente organizar o corpo desse adolescente no espaço, trabalhar com jogos e trabalhar com tática. O que era esquema postural na segunda infância, que era a representação mental de todos os pedaços que compõem o meu corpo, torna-se agora na adolescência um esquema corporal, que é não só a representação de todos os pedaços que compõem o meu corpo, mas a representação desses pedaços em movimento. Imaginar uma sucessão motora e conseguir uma sucessão de ações motoras, conseguir traduzir isso para o corpo. Então, aquele corpo deixa de ser estático na minha representação mental e eu passo a trabalhar de uma forma muito mais antecipatória, eu passo a planejar as minhas ações corporais, imaginando esse corpo em movimento. A gente agora consegue
estruturar, consolidar essa estruturação temporal. Então, esse adolescente, ele manipula esse corpo dele num determinado período de tempo. Ele é capaz, por exemplo, de interceptar bolas em movimento. A gente sabe que a criança pequena, até por uma questão, né, de construção aí da percepção visual, ela tem muita dificuldade, principalmente com bolas lançadas em movimento, em trajetória de arco. Esse adolescente não tem problema nenhum com isso, porque essa acuidade visual, que é o nível de detalhamento que eu enxergo as coisas, ela já vai se consolidar, tanto do ponto de vista estático quanto dinâmico. Essa percepção figura-fundo, que é essa separação entre o meu objeto de interesse e o resto do cenário, está bem consolidado. Então, assim, com tudo isso, eu consigo organizar o meu corpo dentro de um determinado intervalo de tempo para que aquelas ações, de fato, sejam muito eficientes naquela construção toda. Bom, pessoal, com todo esse olhar sobre o desenvolvimento, a gente vai, então, propor desses jogos. E aí, a dica que eu queria passar para vocês é assim, poxa, você está falando tanto, né, de construir jogos onde a gente consiga manipular regras, como é que eu faço isso? Como é que eu escolho isso? A gente tem 3 vias possíveis para fazer essa escolha. A primeira via é pensar no mecanismo efetor. Então, é assim, eu dificultar o próprio movimento. Sei lá, eu corria, era um pega-pega, onde a única possibilidade era correr para frente. E agora eu vou acrescentar um outro elemento, eu vou poder correr para trás também, correr para o lado, eu vou me deslocar rastejando, enfim. Eu vou atuar nesse mecanismo efetor, no próprio movimento. A outra via é atuar no mecanismo decisório. Então, quantas possibilidades de decisão existem para solucionar aquele problema da tarefa que eu estou propondo? Essa é a outra via. É uma via muito mais difícil do que atuar na via do mecanismo efetor, e é uma reflexão que a gente precisa ter na hora da construção dos jogos. E a última via, que essa é muito complexa, é a via do mecanismo perceptivo. Então, é a quantidade de demandas atencionais que aquela criança precisa dar conta para concluir aquela tarefa. Então, por exemplo, sei lá, eu coloco uma segunda bola na queimada. Muda tudo, porque eu estou aumentando a quantidade de informações que aquela criança precisa lidar para ter êxito naquela tarefa. Tudo bem? Então, na hora que a gente for construir esses jogos e pensar no aumento da complexidade desses jogos, a gente tem que pensar sempre nessas 3 vias. E aí, gente, vem aqui uma dica para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo só tirar essa janelinha daqui. Consigo, vamos lá. Na hora de fazer esse planejamento de vocês, o que eu vou sugerir? Iniciem com pega-pegas individuais. É qualquer pega-pega? Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu vou dar um exemplo de periodização de pega-pega. A gente vai pegar um primeiro pega-pega que a gente vai chamar aqui de Sol e Lua. Então, você faz 2 filas de crianças, uma fila de costas para outra. Uma fila é a Lua, outra fila é o Sol. Quando você gritar Sol, as crianças da fila da Lua fogem numa trajetória retilínea, então elas só podem correr para frente, e quem é Sol é o pegador. Quando você gritar Lua, isso se inverte. Então, eu estou apresentando para a criança uma única possibilidade para solucionar aquele problema. Se ela for Sol, ela pega num momento. Se ela for Lua, ela foge naquele momento que você disser Sol. E só tem uma trajetória possível, ela vai correr para frente. Esse é o primeiro pega-pega, por exemplo. Com certeza, vocês têm um repertório muito maior que o meu, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Bom, trabalhamos bastante com esse pega-pega, vamos mudar essa história? Vamos para o Mãe da Rua. Então, Mãe da Rua, eu vou colocar lá 2 filas na quadra, né? Em 2 extremidades, ou melhor, né? Uma fila só numa determinada extremidade da quadra e um pegador lá no meio. E essas crianças elas vão precisar passar por esse pegador e chegar na outra extremidade da quadra. Quem for pego vai virando Mãe da Rua junto, vai virando pegador junto.
eu estou aumentando aquele espaço para a criança, porque ela não mais tem que correr simplesmente numa trajetória retilínea, mas ela tem que observar que tem outras crianças fugindo junto com ela. Para onde vai esse pegador? Ele não vai mais numa trajetória retilínea, ele pode ir para qualquer lugar, eu preciso organizar o meu corpo para fugir desse pegador. Daí, a gente pode, por exemplo, para uma situação do pega-pega-linha. Então, você faz um pega-pega em cima das linhas da quadra. Eu já estou ampliando esse espaço, mas mesmo assim existe uma certa restrição, porque as crianças vão correr naquelas linhas da quadra. Daí eu posso ir, por exemplo, para um pega-pega Pac-Man. Então, o pegador é o Pac-Man, e quem ele for pegando vai virando pedra, né, em cima das linhas da quadra, vira pedra, essa criança se agacha, ela pode ser salva por um anjinho, você coloca lá um anjinho para a criança poder ser salva, mas na hora que ela virou pedra naquela linha, ela bloqueou aquela linha. Então, a criança que está fugindo do Pac-Man, ela, para fugir, ela tem que observar se tem uma pedra bloqueando aquela entrada, aquela linha, porque senão ela não consegue passar. De lá, a gente pode evoluir, por exemplo, para o pega-pega-agacha. Então, você já tira as crianças de cima da linha, elas estão espalhadas aí pelo espaço, e desse espaço, para elas não serem pegas, quando o pegador se aproxima delas, elas agacham. Daí, a gente pode evoluir, por exemplo, para o pega-pega-rabinho. Todas as crianças têm um rabinho, todas são pegadoras e todas são fugitivas, eu fujo de todo mundo e ao mesmo tempo eu preciso pegar o rabinho do meu amigo para vencer esse jogo. Então percebem como assim, de uma forma muito simples, com pega-pegas, enfim, super tranquilas, a gente foi cada vez aumentando mais o nível de informações atencionais com os quais as nossas crianças precisam lidar, o nível de informações de tomada de decisão, quer dizer, aquele espaço ele foi sendo transformado o tempo inteiro. Essa é uma sugestão para a gente iniciar com esses pega-pegas. Desses pega-pegas, a gente pode ir para um segundo bloco de conteúdo, que seriam jogos cooperativos. Então, seriam jogos de agilidade. Aí você começa a trabalhar com grupos mesmo, né? A gente tem uma série de exemplos aí de jogos de agilidade, mas certamente vocês têm muitas construções nesse sentido. Desses jogos de agilidade, a gente pode trabalhar com queimadas. A queimada, gente, ela é um excelente jogo de agilidade, porque a maior parte do tempo da queimada, eu não estou manipulando bola, eu estou fugindo de alguém. E, novamente, vocês conseguem construir queimadas levando em conta o espaço, quantas bolas tem, aonde que está o morto, não tem morto, tem time, não tem time, dá para fazer queimada sem espaços limitados, enfim, dá para fazer muita coisa. E daí a gente vai então para os jogos de oposição com bola, que são jogos pré-desportivos mesmo, certamente vocês têm muito repertório. Então esse é o fluxograma que eu queria sugerir para vocês refletirem a respeito no momento que vocês forem construir esses jogos. Pessoal, o nosso tempo é muito curtinho. Eu gostaria muito, né, de, enfim, a gente conseguir conversar um dia com mais possibilidades para que a gente consiga fazer essa prática mesmo aí no dia a dia, né? Mas a ideia é só inspirar vocês para essa possibilidade de reflexão a respeito da construção aí dos jogos, tá bom? Aqui estão todos os meus contatos, vocês fiquem super à vontade aí para entrar em contato comigo quando vocês quiserem. Eu queria muito agradecer o Dante por esse espaço e agradecer a audiência de vocês. Valeu, Cláudia. Muito obrigado mesmo. Uma brilhante contribuição. Conheço muito bem teu trabalho, né? Eu sei o quanto ele é importante e como você lida com isso. Então, eu queria te agradecer e você está sempre convidada aí conosco para participar. Faz parte também dos nossos grupos aí de interação, né? E agradecer aí todo mundo, lembrando que esse vídeo vai estar disponível no nosso canal e estejam sempre conosco aí, e compartilhem, que isso é muito importante. Cláudia, brigadão mais uma vez, grande abraço para você, obrigado pelo teu tempo e vamos nos encontrar em outros momentos, tá bom? Cláudia, Com certeza, obrigado, viu? Dante. Obrigada, obrigada Tchau, mesmo. tchau, tchau. Tchau.